Eu vou pedir a todos para ficar em silêncio, fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus. Para que os nossos mentores possam nos inspirar na compreensão do Evangelho do Cristo, trazida aqui pelo nosso mentor Emmanuel, essa força do Espiritismo que a gente respeita tanto. Pai de infinito amor e misericórdia, nos dá a paz e a tranquilidade para juntos incorporarmos no nosso dia a dia os ensinamentos trazidos pelo Cristo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós vamos no livro Vinha de Luz. Hoje nós vamos falar do capítulo 53, onde Emmanuel destaca, como na maioria das vezes, Emmanuel é um discípulo do apóstolo Paulo, um dos trechos das cartas de Paulo, agora a segunda carta aos Gálatas. Então, no capítulo 6, onde a gente vê esse trecho. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Então, é um trecho muito interessante que tem tudo a ver com o que a doutrina espírita acredita no sentido da continuidade da vida, da reencarnação e do nosso objetivo aqui nesse planeta, onde nós vivemos num mundo material, mas somos seres espirituais. E esquecendo disso, os nossos objetivos se tornam materiais, o que não tem nada errado, mas não podem ser os objetivos principais. Nosso guia, nosso destino final não pode ser os bens materiais, porque, como nos diz o budismo, absolutamente tudo que a gente está vendo aqui agora vai desaparecer um dia, incluindo todos nós. Esse prédio, as cadeiras, tudo é a impermanência. Dentro do conceito da impermanência, a maior loucura que existe é ter objetivos unicamente materiais. E isso tem tudo a ver com o que Paulo traz para a gente nessa carta. Eu peguei um trecho aqui do Evangelho, da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, são poucos versos que eu vou ler aqui com vocês. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha que bonito isso. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós vamos voltar aqui em cada verso desse. Baseado no verso 8, Emmanuel trouxe para a gente essa lição que está no capítulo 53 do livro Vinha de Luz, onde ele fala o seguinte: plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. Aí já começa uma coisa fantástica que Emmanuel traz para a gente. Muitas vezes quando a gente pensa em plantar e colher, pensamos em grandes obras. Só que nós não estamos
nesse estágio evolutivo de realizar grandes obras. Então o nosso pensamento já começa errado. Nós somos agricultores da vida das pequenas obras. Das pequenas obras boas, das pequenas obras neutras, das pequenas obras ruins. O fato de estar aqui já mostra que nós já abrimos mão dos extremos, principalmente do extremo ruim. Eu quero acreditar veementemente que aqui todo mundo, apesar de ter vontade, não vai assassinar uma pessoa. Não vai deixar que o ódio tome conta e a leve a atitudes extremadas. Então, na maioria das vezes, as nossas plantações e, consequentemente, as nossas colheitas são de coisas pequenas. Mas veja o que Emmanuel nos fala. Até os inativos e os ociosos estão cultivando alguma coisa. E vão colher o quê? Imprevidência. Então, tudo na vida retorna para a gente. É a lei do retorno universal. Vamos falar sobre isso. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, se revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Hoje, a Adriana esteve comigo, nós fomos em Umas aqui, conheci um hospital e depois na fazenda de um amigo, onde ele plantou mogno africano. Tem 10 a 15 anos. Ainda demora mais 10 anos para ele poder utilizar aquela madeira de forma comercial. Então, uma plantação de 25 anos para você colher alguma coisa. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos, já 20, sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual. Em si mesmos, esse é o ponto-chave aqui de tudo que a gente vai falar sempre. A luz do cristianismo tem que ser acesa em nós, não é para os outros. Não é o que eu falo, é o que eu penso, é o que eu sou na minha essência, que conta. Compreende a necessidade da sementeira, da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo, e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, conselho do Emmanuel para todos nós, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. E ele encerra: cultive o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições dos dons imortais. Qual é o nosso padrão de comportamento no que Haroldo Dutra Dias fala de um ciclo de mais de 1000 encarnações que nós no planeta Terra hoje estamos? Arrepende, programa da espiritualidade. Vou fazer isso, isso, isso aqui. Reencarna, volta ao mesmo padrão, repetindo os mesmos erros ou outros piores, cai, arrepende e promete. E vai. Por que isso acontece? Porque não levamos a sério aquilo que a gente acredita.
E aí nós estamos falando de um ensinamento de 20 séculos que Cristo trouxe para a gente, que a gente vai falar. Por que é difícil de aplicar isso no dia a dia? Lá no comecinho da carta aos Gálatas, Paulo abre a carta com esses 2 versos aqui. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então ele fala aqui de uma situação muito comum. Uma pessoa chega para você, fala: fulano, você acredita que eu fui ofendido, que não sei quem está mentindo lá sobre as coisas que eu fiz, eu estou muito magoado. Algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. E o que ele fala? Que nós, que somos espirituais, ou seja, já entendemos o nosso papel espiritual na vida, nós não vamos mais colocar fogo lenha na fogueira. Nós vamos apaziguar, freando em nós a nossa tendência de vingança. E aí ele fala: como é que a gente faz isso? Levai as cargas uns dos outros. O cristianismo, gente, ele traz a caridade como essência. A partir do momento que nós entendemos que Cristo é o modelo a ser seguido, e não tem outro como Ele, que já reencarnou no nosso planeta, nós temos que seguir os ensinamentos do Cristo. O cristianismo veio para que a gente mude de lado, a gente passe a servir e não ser servido. Mas nós continuamos no nosso pensamento de uma relação com Deus de pedinte. Nós não acordamos e seguimos o exemplo de Maria. Senhor, faça-se em mim hoje a tua vontade. E esse é um treinamento, é igual o do Reiki, só por hoje. É igual do Alcoólatras Anônimos, só por hoje. Então imagine que, óbvio, se eu for pensar que eu vivo aí mais não sei quantos anos e que eu vou agir como Maria todos os dias, é um peso, né? É um peso. Uma coisa que era para ser boa, de repente, vira uma obrigação dificílima. Mas e se eu acordar, fazer a minha oração, que já é uma grande vantagem, que um monte de gente aqui esquece de fazer oração quando acorda, esquece de fazer oração quando vai deitar. Mas imagine que eu acordo e eu falo: Senhor, só por hoje, faça-se em mim a tua vontade. Eu me coloco como servo. E aí, o bandeira chega para mim para reclamar de alguém, eu vou acalmá-lo. Eu vou escutar. Porque às vezes ele não quer saber a minha opinião, ele só quer alguém para desabafar. Mas nós vivemos a vida numa velocidade tão grande que a gente não tem mais tempo para escutar as pessoas. E como é bom a gente ter alguém que escuta. Essa é a essência do cristianismo. A igreja, independente da religião, a igreja é o corpo do Cristo, somos todos nós. É chamada a ser uma comunidade de amor. Comunidade. Por isso que essa casa não chama Centro Espírita Ramatiz. Ela chama comunidade. Para que todos se sintam parte.
Uma casa diferente, não tem dono. O presidente só fica 3 anos, depois não pode candidatar de novo. Todos querem candidatar de novo. Até hoje nunca surgiu um que não quisesse continuar mandando eternamente. Não pode, está no estatuto. Graças a Deus. Senão vira ditador de centro. Já temos muito aí fora. Comunidade de amor onde os fiéis compartilham sofrimentos e alegria. A exortação de Paulo a levar as cargas uns dos outros ecoa a ideia de que a fé se expressa no serviço ao próximo. Essa é a essência do cristianismo. O cristianismo não é para eu sentir que eu estou amigão de Deus somente. É serviço ao próximo. Essa essência importantíssima. A fé não é individualista. O cristianismo nos conclama a enxergar o outro. Mas para enxergar o outro, nas suas dores físicas, emocionais e espirituais, eu preciso me despir dos meus preconceitos. E aí não é preconceito contra quem é negro ou homossexual, isso aí é muito baixo. Isso aí eu não vou nem comentar aqui, pelo amor de Deus. Se alguém aqui estiver nesse nível, sinto muito. Vai precisar reencarnar mais uns 1000 vezes. Não é possível que numa plateia, nós estamos falando de espiritismo, de Jesus, alguém aqui ainda consegue ser racista, ser sexista e julgar as pessoas pela forma como elas se expressam. Não é disso que eu estou falando. Hoje a gente vive num mundo que chega alguém para falar comigo, mas ele é tal partido. Aí eu já não gosto. Aquela pessoa tem uma vida que eu não concordo. Aí então eu já saio da minha posição de cristão. Não. O cristianismo é para eu enxergar no outro uma alma, um espírito eterno que eventualmente está precisando de ajuda. Amanhã sou eu. E como eu gostaria que alguém me enxergasse em espírito, pelo que eu sou de verdade, além das aparências. Porque quando a gente precisa de ajuda, é isso que a gente quer. Que alguém nos estenda a mão, independente das aparências, além disso. Então esse é o convite que Paulo faz aqui no comecinho. Mas de forma muito interessante, ele fala aqui, levai as cargas uns dos outros. Mas aí lá no verso 5, onde eu comecei a leitura, ele fala, porque cada qual levará a sua própria carga. Parece uma contradição, né? Então aqui, Paulo nos fala o seguinte, levai as cargas uns dos outros. É um sentido diferente na tradução, que é cumprir a lei do Cristo no sentido de auxiliar. E no verso 5, porque cada um levará, cada um carregará. Então, quando eu falo do outro, o meu movimento é de auxílio, mas não é de carregar. Quando eu falo de mim, o movimento é de assumir, de ter responsabilidade com o que é meu. Então são coisas complementares. E eu não consigo chegar na maturidade espiritual que eu preciso para ser um seareiro do Cristo e estar à disposição do outro, se eu já não estou entendendo qual é a minha parte. Ao mesmo tempo, Paulo nos fala que devemos auxiliar o próximo com a sua carga e afirma que cada qual levará a sua própria carga. Numa escala de evolução que nós temos na Terra, muitos ainda estagiam na fase de colocar no outro a responsabilidade por sua vida. Esse é um estágio muito primitivo, mas muito comum ainda no nosso planeta. Filho, então, adolescente, faz isso com o pai direto.
tudo é culpa dos pais. A pessoa não amadurece, depois vai para um relacionamento, tudo é culpa do companheiro, da companheira. Aí depois vai para o trabalho, nunca é ele. Está sendo perseguido, o chefe não gosta dele. E aí vai. Com muito esforço, vamos entendendo que em qualquer circunstância, carregar a nossa carga significa assumir nossas dificuldades. E entender que em qualquer situação, gente, isso não muda nunca. Em qualquer situação, quem tem que mudar somos nós. Não existe uma situação na sua vida que o outro precisa mudar. A mudança do outro é problema dele. A forma como isso te incomoda é problema seu. Por que te incomoda? É óbvio que algumas coisas são grosseiras, são terríveis de conviver junto. Mas por que você está ainda nessa relação se está tão ruim? Novamente, o problema é seu. Viver relações que nos tiram a liberdade, que nos tiram a alegria de viver. Será que a culpa é do outro? Não é nossa. Em qualquer situação, quem tem que mudar somos nós. Eu posso conscientemente tomar a decisão de estou num relacionamento terrível, mas eu quero tentar suportar, perdoar, apoiar, pelo exemplo, tentar transformar, estar ao lado dessa pessoa por N motivos. Aí é diferente. Aí eu já não coloco no outro a culpa pelo que acontece. Aí ninguém tem culpa mais. Está tudo certo. O outro está dando o que pode e eu estou ali tentando fazer o que eu dou conta. Mas isso me deixa leve. Vem a mim, todos vós que sofreis, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Evangelho de Mateus. Cristo nos convida para uma vida leve. Se a nossa vida está pesada, nós precisamos mudar. Por que está pesado? É a forma como você está encarando as coisas? É a expectativa que você cria das coisas e pessoas? Você acredita mesmo que alguma situação no seu trabalho vai mudar? Não vai, gente. Raríssimas pessoas mudam no curso da vida. Raríssimas. A gente, na maioria das vezes, repete os mesmos erros. Não tem nem criatividade de fazer um erro diferente. A gente repete os mesmos, ano após ano, ano após ano. Quem tem que mudar somos nós. Poxa, esse trabalho não está legal, mas ele põe comida na minha mesa. É o meu sustento. Então eu vou fazer ele ficar leve. Eu vou mudar. Essa é a saída. Deus não vai descer de sei lá onde que ele está para ir lá no seu trabalho, conversar com seu chefe, seus coleguinhas de trabalho, não. Olha, eu tenho aqui um ser especial, que eu amo demais e que ninguém compreende, por favor, trate ele bem. Não vai rolar. Muda você por dentro. Engrossa o couro, né, gente? Mas o Evangelho nos convida a ir além disso. É importantíssimo que eu consiga assumir minhas responsabilidades, entender que toda situação eu preciso mudar. Mas o Evangelho do Cristo vai além, assumir a nossa carga básico e estar disponível para auxiliar o próximo a suportar a carga dele, que nunca será nossa. Coisa mais difícil das mães entenderem. Carga do filho não é sua, é dele. Você é instrumento de Deus para auxiliar. Mas tem que bater a cabeça, tem que aprender, tem que evoluir, vai sofrer,
vai ter momento bom, vai ter momento ruim, tudo faz parte. Então é o auxiliar, cada qual levará a sua própria carga, mas nós estaremos dispostos a auxiliar uns aos outros. E Emmanuel nos fala, a Bíblia nos fala, Paulo, né? Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a principal lei do universo, a lei do retorno. Mas muita gente pensa nessa lei do retorno para o outro, e como vingança. Ah, desgraçado, um dia vai colher isso, ele vai ver. Está fazendo isso comigo, né? Não tem problema não, um dia vai pagar. Deus sabe o que faz. Então quer dizer que Deus é um ser maldoso que está lá só esperando o momento de espetar o negócio na bunda da pessoa que 20 anos atrás te provocou. Não é disso que está falando, gente, lei de retorno. Nós vamos plantar e nós vamos ceifar. Mas essa ceifa não vem como castigo. E é importantíssimo entender isso. Chico nos traz uma passagem linda que fala que a justiça divina sempre estará onde estiver o ofensor. Mas antes de chegar à justiça, já está lá a misericórdia. Quem dá a ordem de prisão é a misericórdia. Se eu desarmonizei alguma situação, vamos abrir a cabeça um pouquinho. Tudo é energia. Então, quando eu faço uma coisa, eu colaboro para que a energia daquela situação esteja mais harmonizada ou mais desarmonizada, dependendo do que eu fizer. Então, vem um bandeira e me conta uma coisa, eu ponho fogo no negócio, nós dois vamos lá matar o sujeito. Eu desarmonizei uma situação. Em algum momento, nessa ou em outra existência, eu vou precisar harmonizar essa situação. Outra qualquer. Eu vou precisar mostrar que eu aprendi. Então eu me vejo, de repente, num hospital psiquiátrico, trabalhando como enfermeiro de gente que está lá, um comprometimento mental seríssimo, porque em várias existências foram isso, fez isso, fizeram aquilo, e hoje eu estou lá tentando harmonizar aquela energia, e eu fico revoltado com aquilo. Será que é só esse serviço que serve para mim? E essa é uma oportunidade de harmonizar. Então, quando nós falamos de plantar, de colher, de semear e de ceifar, é isso. As questões que vêm no nosso dia a dia, as dificuldades, são a nossa ceifa. Nós plantamos lá atrás. Você pensa, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não faço nada. Sou gente boa, prejudico ninguém. E deve ser verdade mesmo. Mas e o que você fez? Que hoje você precisa harmonizar. Vamos lembrar de Maria de novo? Senhor, faça-se na sua serva a sua vontade. Lindo, né? Maria, o anjo, Gabriel, bonitão, tá lá, luminoso. Maria adolescente, grávida, sem conhecer o marido. E como é que termina esse verso lá da Bíblia? Depois que Maria fala isso? E o anjo foi embora. A luz apagou. Era Maria sozinha no quarto, com 15 anos de idade. Tendo que enfrentar uma sociedade machista. Explicar para José, aconteceu um problema, mas não foi eu, foi Deus. Explicar para os pais. Esse filme da Netflix, né, Mary, está até concorrendo ao Oscar. Tem essa passagem maravilhosa, o pai rejeitou Maria. Não está na Bíblia, mas com certeza absoluta aconteceu aqui. Beleza. Gravidez, dá à luz, vai apresentar Jesus no templo depois de 40 dias.
O que Simeão fala para Maria? Qual é o preço de você falar para Deus? Eu quero ser o seu servo. Eu estou aqui. Faça-se em mim a sua vontade. O que Simeão, o profeta, falou para Maria no dia de apresentação do Cristo, com 40 dias de vida? Uma lança trespassará o seu coração. Não falou, Maria, você é demais, Maria. Nossa, só você mesmo para aguentar isso, hein, minha filha? Mas agora você vai ser a mãe de Jesus, famosona aí no mundo inteiro. Não. O preço de nos colocarmos como instrumentos do Cristo é falar para Ele, pode vir o que quiser. Eu estou entendendo que esse planeta aqui é ruim, é de expiação e prova, mas eu quero ser fiel, eu quero dar o meu testemunho. É isso o significado do ceifará. Não é o sofrimento pelo sofrimento. É reharmonizar as coisas desarmonizadas, mas de forma tranquila, de forma leve, entendendo que entramos nesse caminho, é pegar a cruz e seguir o Cristo. E se o Cristo passou pelo Calvário e foi crucificado, assassinado, qualquer coisa que aconteça com a gente está de ótimo tamanho, se a gente conseguir ir até o final. Toda ação tem consequência eterna, vinculadas à nossa adesão voluntária sempre, ao amor ou ao egoísmo. Eu sempre vou escolher. Eu estou sempre escolhendo e plantando. A metáfora do semear e colher reflete a visão de que a vida em Cristo exige uma conversão contínua. Porque hoje eu estou inspiradíssimo. Hoje eu estou conectado. Amanhã eu amanheço lá embaixo. Faz parte da vida. Eu fiquei nervoso, aconteceu um problema. Mas amanhã eu vou reforçar o meu compromisso de conversão diária. Senhor, dá uma maneirada hoje aí, mas eu continuo aqui. Mas me ajuda, hoje eu estou mais ou menos. Mas estamos juntos. Mas no outro dia está melhor. Opa, pode mandar que hoje eu estou bala. Conversão diária. Todos os dias precisamos reafirmar isso. E nós não conseguimos fazer isso, gente, sem que exista momentos de oração na nossa vida. Comunhão com Deus é como comunhão com as pessoas. Hermógenes Trismegistro, pai da teosofia, falava isso. Em cima como embaixo, embaixo como em cima. Não existe mágica. Eu quero ter uma amizade bacana com alguém, eu preciso cultivar essa amizade. Eu quero ter um relacionamento marido e mulher bacana, eu preciso cultivar esse relacionamento. Mãe, filho, trabalho. Onde é que você está investindo o seu tempo? Seu tempo está todinho no seu trabalho? Seu tempo está todo nos seus filhos? Seu tempo está todo no seu relacionamento amoroso? Está tudo errado. Equilíbrio. Porque a vida é feita de equilíbrio, mas eu preciso cultivar cada uma dessas relações. E com Deus é a mesma coisa. Como é que eu quero que Deus esteja comigo, me orientando, se eu não converso com Ele? Preciso ter momentos de oração. E não é o Pai Nosso que termina no segundo verso quando eu vou dormir. Porque não tem nada melhor para curar a insônia do que começar a rezar. No meio da oração a pessoa desmaiou. É oração de conversa, conversar com o Pai, entregar para Ele as coisas, refletir com Ele sobre as coisas. É intimidade. É imaginar Deus me acolhendo, me abraçando. Ah, mas Deus é uma força da natureza, e Ele não sei o quê. Ah, gente, para com isso. Faz do jeito que você quiser. Você quer imaginar Deus Pai, barbudinho lá? Tá bom para você assim? Tá ótimo. É a relação que importa. Se você imagina uma figura distante, que você nunca chega, que relação que você tem?
Deus é pai amoroso, que acolhe, que eu posso deitar no colo, que eu posso chorar, que eu posso pedir dinheiro emprestado, que eu posso reclamar das pessoas, que eu posso xingar o outro, ele está entendendo o que eu estou falando, depois ele vai me mostrar que não é assim. Conversa. De pai para filho. Como é que a gente quer chegar nesse nível de intimidade sem isso? E aqui, quando eu falo da lei do retorno, nós estamos quase começando a entender os mecanismos energéticos do universo. Quem que está trazendo isso para a gente? A inteligência artificial. Olha que coisa engraçada. Esses dias, essa semana, eu conheci uma pessoa que ficou bilionária com inteligência artificial em posto de petróleo. E agora está desenvolvendo uns sistemas de saúde com inteligência artificial. Então, o paciente chega lá, se acontecer isso, alguém vai ligar para ele e falar isso, ou então vai ter uma gravação, vai mandar para ele um vídeo, tudo faz uma trilhazinha, o caminho do paciente na linha de cuidado dele lá, e a inteligência artificial dispara aquilo tudo automático. Eu imagino que no universo está lá toda essa programação da inteligência artificial, tudo é automático. A gente começa a entender, opa, não tem Deus lá apertando o botãozinho, opa, chegou a hora da vingança com bandeira, frito bandeira. Não existe isso. As coisas acontecem automaticamente, nós vamos modificando a nossa energia, e aí lá no sistema tem uma sete, opa, chegou aqui, vai para lá, chegou, tudo automático. É uma inteligência universal que funciona para o nosso bem. Mas eu atingi um determinado estágio, eu tenho provas mais complexas. Quando eu estudava no prézinho, a professora era boazinha comigo. Quando eu fui para o 3º ano no Rubão, era só cacetada. Mas isso é maldade? Não. Cheguei num outro nível. Quando eu fui para a faculdade, no 1º ano, todo mundo passava a mão na minha cabeça. No 6º ano, tinha que me virar e dar conta de tratar os pacientes. Faz parte. Onde é que a gente está? A gente quer ficar para sempre o bebezinho, que todo mundo tem que cuidar, que tem a pele super fininha, que não pode ter nenhum problema, ou você quer evoluir para o adulto consciente, responsável, que interage com Deus, que relaciona com Deus de forma íntima, que aguenta o tranco porque sabe que tudo caminha para o bem. A Bíblia fala isso para a gente. Tudo caminha para o bem. Depende de como eu olho. Se eu quero ter um olhar infantil, eu estou sendo perseguido, estou sendo injustiçado. Se eu quero ter um olhar maduro, que bacana, hein? Semana passada foi punk, quer dizer que Deus está confiando em mim mesmo. Ele está acreditando que eu vou dar conta do recado, eu vou dar conta desse recado aí. Eu vou mostrar para ele que eu estou à altura. Graças a Deus, então, por tudo que aconteceu. Esse é o pensamento. Por tudo dai graças. Mas lá em Mateus 18, nós vamos entender melhor isso. Quando Jesus fala o seguinte: muita gente não presta atenção nessa parte, é importantíssima para a nossa evolução. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que quer dizer isso? Jesus deixa claro aqui em Mateus como é que vai ser a nossa colheita espiritual. Como é que eu vou chegar do lado de lá? O que eu liguei aqui na terra? Eu perdoei ou eu cultivei o ódio? Eu fui mesquinho ou eu consegui ser generoso? O ciúme dominou a minha vida ou eu consegui ter um amor maduro nos meus relacionamentos? E milhões de exemplos. Isso aqui eu consegui. Isso está garantido para você do lado de lá. Porque no plano espiritual são conquistas. Não tem milagre. Não tem Deus apertando o botão. É automático.
É inteligência universal, automática. Não, eu liguei isso aqui. Do lado de lá eu vou ter. É automático, é conquista. Então o que eu vou colher do lado de lá? O que eu estou plantando aqui. Trazendo para essa comparação, aqui é o plantio e lá é a colheita. Porque o que desespera às vezes muita gente é essa pressa. Eu estou fazendo, parece que não vai, não está dando certo. Mas gente, Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo. Você está prestando um vestibular. Olha a dificuldade que foi a vida até chegar nesse ponto. Mas quando é que você vai colher o resultado de passar do vestibular? É na faculdade. Mas até chegar lá é difícil. Imagina se naquela hora você resolve desistir. E assim acontece conosco. O que estamos ligando aqui na terra, a busca pela verdade, o amor, as intrigas, o ódio, amizades verdadeiras e leves, amarras de posse. Tudo que a gente liga aqui, desliga aqui, nós estamos desligando do lado de lá. Quando a gente insiste em manter os nossos padrões de comportamento equivocados, na verdade a gente está abrindo mão de uma vida espiritual mais leve. Porque quando eu insisto num padrão, é para alguma conquista imediata. Não vou parar de fumar, porque isso me dá um prazer aqui. Não vou parar com esse tipo de comportamento, porque senão eu vou perder tal coisa. Mas tudo que a gente abre mão e consegue evoluir aqui, eu estou oportunizando para mim, no plano espiritual, um lugar melhor. E isso tem que valer alguma coisa na nossa cabeça. Porque senão tudo fica muito aqui e agora, né? E aí Paulo nos fala, porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Esse é um termo engraçado, né? Mas então, quando a gente vai lá no Evangelho, a gente vê do hebraico, a palavra ptorá, ptora, corrupção, destruição, aquilo que perece, que está sujeito a morrer, a deixar de existir. Então, quando Paulo fala insistir nas coisas materiais, nós vamos colher nas coisas materiais, mas isso tudo é transitório. E o nosso objetivo maior é semear na vida espiritual. Essa sim, eterna e verdadeira. Muito bem. Deixa eu só passar um aqui do imediatismo, né? Que foi o que eu falei, para a gente encerrar. Nós temos que tirar da nossa cabeça as preocupações imediatistas. Nós vivemos no mundo imediatista. Você manda uma mensagem de WhatsApp para a pessoa e se ela não responder ali, mas ela está online, ela viu minha mensagem, ela não está respondendo, você fica magoado. Nós somos muito bestas, nós estamos vivendo um mundo muito besta. Isso é muito chato, inclusive, né? Antigamente a pessoa mandava uma carta para um outro estado, demorava 2 meses para chegar e ninguém morria. Hoje você tem que ser respondido naquele minuto, naquele segundo. Precisamos tirar isso, porque esse imediatismo gera uma ansiedade maluca que a gente não consegue controlar. Se a gente conseguir afastar um pouquinho dessa energia, dessas preocupações, nós vamos conseguir entregar isso. Semear no espiritual. O que está faltando na nossa vida para que a gente comece a pensar mais no espiritual? Perseverança, né? Porque Paulo fala nas cartas aos Gálatas, para que a gente não desanimar no final. Emmanuel tem casos maravilhosos que retrata nos livros, às vezes de gente que chega ao suicídio, por conta de um problema que estava para acabar. Então você imagina a tristeza de chegar do lado de lá e o seu mentor falava assim, meu filho, mas faltava tão pouquinho.
e você desistiu. Então é isso que o Cristo está pedindo para a gente, perseverar com leveza. Elimina as coisas da sua vida que estão te trazendo peso excessivo. Muda a forma de encarar as coisas. Traz leveza, tranquilidade, relação com Deus profunda. Isso vai serenar a nossa mente, para que o plantar no espiritual, numa renovação diária da nossa fé, expressa na forma como a gente se coloca no mundo, conosco e com o próximo, possa fazer toda a diferença. Eu vou pedir para vocês, para a gente fechar os olhos. Vamos pensar em Jesus, nosso Mestre. Vamos mentalizar esse Cristo maravilhoso aqui entre nós. Enquanto os médiuns começam o passe, nós vamos entregar a nossa ansiedade, os nossos problemas para a espiritualidade maior. Pensa na sua semana, pensa na sua vida, pensa em tudo que é importante para você. Conversa com Cristo verdadeiramente, profundamente. O que você precisa? O que você quer? Como que Ele pode interferir na sua vida agora? Para que ela seja melhor, seja mais leve. Vai sentindo a luz do Cristo Jesus iluminar toda a sua casa, como se fosse um vento curativo que vai entrando pela porta da frente e limpando todos os cômodos. Mentaliza todos os seus familiares sendo envolvidos por essa luz de cura e de harmonia. Familiares encarnados, familiares desencarnados, todos juntos no mesmo propósito divino, de leveza, de paz. Mentalize o seu trabalho, as suas dificuldades do dia a dia. Manda muita luz para isso. Coloca na mão de Deus o que você não pode resolver. E se veja ali como um ponto de luz, como um servo, uma serva do Cristo, que vai acolher as pessoas, que vai ser o ponto de equilíbrio, de leveza e de paz. Mantém-se concentrado, os olhos fechados. Respira profundamente. Vai sentindo que essa energia boa é capaz de penetrar
cada pequena célula do seu corpo. Inspira, perceba essa luz entrando, expira. Você pode, se quiser, concentrar essa energia em alguma parte do corpo. Aonde está mais precisado? Respira fundo. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, que a gente possa ter uma semana abençoada, voltar para nossa casa melhor do que nós chegamos aqui. Que a paz do Cristo esteja com todos, que assim seja.